Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer, porque o que aconteceu nas últimas horas dentro da Toca da Raposa não é apenas mais uma renovação comum. Não é só um contrato assinado e divulgado nas redes sociais. É muito maior do que isso. E antes de eu entrar no ponto central dessa história, eu preciso pedir uma coisa fundamental para você que acompanha o canal. Se inscreva agora, ative as notificações e faça parte dessa comunidade apaixonada pelo Cruzeiro. Porque o que está sendo construído aqui pode ser histórico, e você não vai querer ficar de fora dos próximos capítulos. A verdade é que o Cruzeiro não quis esperar. Enquanto muita gente imaginava que a diretoria estaria focada apenas nas contratações da janela, nos ajustes do elenco principal e nas negociações de saídas, um movimento silencioso vinha sendo preparado. Um movimento que, quando foi anunciado, deixou muitos torcedores atônitos. E não foi por acaso. Em meio a uma janela de transferências intensa com chegadas importantes como Gerson vindo do Zenit, Chico da Costa ex-Mirassol, Matheus Cunha chegando em transferência gratuita, Bruno Rodrigues por empréstimo, Nézer Villarreal e Fagner contratado em definitivo, o Cruzeiro também precisou lidar com uma lista extensa de saídas. Cauã Baptistella vendido ao Metalista Kharkiv, Fernando negociado com o Santa Clara, Ryan Guilherme acertado com o Rio Ave. Cauã Prates já encaminhado para o Borussia Dortmund em agosto, Arthur Viana indo para o Caxias, João Pedro para o Londrina, Marlon vendido ao Grêmio, Zé Ivaldo negociado com o Santos, Tevez emprestado ao Yokohama Marinos, Léo Aragão ao Avaí, Ian Lucas ao Atlético, Rodriguinho ao Fortaleza, Gabigol emprestado ao Santos, além de fim de contrato de Elibelton Palacios, Everton, Bolazzi e Eduardo. Em meio a tudo isso, a pergunta que pairava no ar era simples e preocupante. Qual é o plano real do Cruzeiro para o futuro? Estamos diante de uma reformulação estratégica ou apenas ajustes pontuais? Existe um projeto sólido ou estamos reagindo ao mercado? Foi exatamente nesse contexto que veio o anúncio que pegou muita gente de surpresa. O Cruzeiro decidiu antecipar a renovação de um jogador que muitos já enxergam como futuro astro da Toca. Ryan Lelis, apenas 19 anos, cria da base, teve seu contrato estendido até o fim de 2030. Sim, 2030. Mas por que tanta pressa? Por que agora? Por que antes mesmo de uma explosão definitiva no profissional? É aí que a história começa a ficar interessante. Ryan Lelis não é apenas mais um garoto da base. Ele estreou no elenco profissional em 2025, sob comando de Leonardo Jardim, em um momento delicado de reconstrução. Depois, já em 2026, também recebeu oportunidades no início do trabalho de Tite. Não foram apenas minutos protocolares. Foram sinais claros de confiança. E quando um técnico do calibre de Tite começa a dar espaço a um jovem de 19 anos, não é por acaso. Além disso, Ryan foi peça do elenco sub-20 campeão da Copinha neste ano. Um gol, uma assistência em 4 partidas, mas mais do que números frios, mostrou personalidade, leitura de jogo e algo que a torcida valoriza acima de tudo, coragem. E aqui começa a parte que poucos estão comentando. O contrato anterior já tinha uma cláusula de rescisão na casa dos 100 milhões de euros. Um valor astronômico. Mesmo assim, o Cruzeiro decidiu não esperar. Não quis correr o risco de ver empresários, clubes europeus ou até rivais nacionais começarem a sondar a joia com mais força. A renovação até 2030 não é apenas uma assinatura no papel, é um recado ao mercado. Mas há algo ainda mais profundo nesse movimento. Quando um clube antecipa uma renovação dessa magnitude, ele não está apenas protegendo um ativo. Ele está construindo narrativa, identidade e projeção financeira. Imagine o cenário. Ryan ganha sequência, cresce tecnicamente e assume protagonismo, e daqui a 2 ou 3 anos explode de vez. O valor de mercado dispara. A multa já é alta, mas o poder de negociação do clube aumenta ainda mais. E se ele virar o símbolo da nova era do Cruzeiro? Você já parou para pensar nisso? Enquanto muitos torcedores estavam focados nas saídas e nas chegadas, a diretoria agia em silêncio para garantir que o futuro estivesse protegido. Não é apenas sobre 2026. É sobre 2027, 2028, 2029 e além. E aqui entra o ponto que está deixando parte da torcida inquieta. Será que essa renovação é apenas uma blindagem ou já faz parte de um plano maior? Será que o Cruzeiro está preparando o terreno para transformar Ryan Lelis no rosto do projeto esportivo? Será que veremos um time montado ao redor dessa joia nos próximos anos? A sensação é de que algo está sendo construído nos bastidores. Uma reestruturação que mistura juventude, experiência e planejamento financeiro. Porque vamos ser sinceros,
A quantidade de saídas mostra que o clube está ajustando a folha, reorganizando o elenco e limpando espaço. E quando você faz isso ao mesmo tempo em que garante a permanência de uma joia até 2030, você está claramente escolhendo prioridades. Não é apenas sobre renovar, é sobre apostar. E essa aposta pode mudar tudo. Se Ryan corresponder às expectativas, o Cruzeiro não apenas terá um protagonista técnico, mas também um símbolo de reconstrução. O jogador que veio da base, conquistou a Copinha, estreou com Leonardo Jardim, ganhou espaço com Tite e assinou contrato longo em meio a uma janela turbulenta. Isso cria uma narrativa poderosa. E narrativa no futebol moderno é tão importante quanto o resultado. A torcida já começa a enxergar nele algo diferente. E quando a torcida abraça um jovem talento, o efeito pode ser explosivo. Pressão? Sim, mas também energia, confiança e apoio incondicional. Agora imagine esse cenário ainda mais a fundo. A temporada 2026 avança, os primeiros meses de desconfiança ficam para trás, o elenco começa a ganhar identidade. As peças se encaixam com naturalidade e aquilo que parecia apenas uma aposta ousada começa a ganhar forma dentro de campo. O Cruzeiro passa a competir de igual para igual nos jogos grandes, mostra personalidade fora de casa, impõe ritmo no Mineirão e pouco a pouco deixa de ser apenas um time em reconstrução para se tornar um projeto em consolidação. E no meio desse processo, Ryan não é mais apenas promessa. Ele começa a aparecer nos momentos decisivos. Um gol em clássico, uma assistência em partida eliminatória, uma jogada individual que muda o rumo de um confronto equilibrado. Aquela frieza incomum para alguém de 19 anos começa a chamar a atenção não só da torcida, mas também de comentaristas, analistas e dirigentes de outros clubes. A imprensa passa a resgatar o momento da renovação antecipada. Aquela decisão que muitos consideraram apenas burocrática vira exemplo de visão estratégica. Manchetes começam a surgir destacando a maturidade da diretoria, a proteção do ativo, o planejamento de longo prazo. O contrato até 2030 deixa de ser apenas um número e passa a representar um marco simbólico. É como se o Cruzeiro tivesse declarado ao mercado: aqui nós pensamos grande, aqui nós protegemos o que é nosso. E o mercado europeu observa com atenção. Relatórios começam a circular, olheiros passam a acompanhar jogos com mais frequência, agentes fazem contatos discretos. O nome de Ryan começa a aparecer em listas de jovens promessas sul-americanas. A multa milionária que antes parecia apenas uma barreira distante, vira tema de debate. Vale tudo isso? É exagero? Ou estamos diante de um talento que pode realmente atingir esse patamar? Você percebe como a narrativa cresce sozinha quando existe planejamento? E tudo começou com uma decisão simples mas ousada: não esperar. Não deixar que o jogador explodisse para depois correr atrás. Não permitir que propostas surgissem antes de blindar o futuro. Enquanto muitos clubes reagem ao mercado, o Cruzeiro decidiu agir antes. Isso muda completamente a relação de força. Em uma eventual negociação futura, o clube não estará pressionado pelo fim de contrato, nem pela ameaça de perder o atleta a preço reduzido. A diretoria terá tempo, margem e autoridade para conduzir qualquer conversa. E no futebol moderno, tempo e poder de decisão são ativos tão valiosos quanto o talento em campo. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. A torcida, que já vinha acompanhando a reformulação do elenco com uma mistura de ansiedade e esperança, encontrou na renovação de Ryan um símbolo. Não é apenas sobre um jogador. É sobre acreditar que a base volta a ser protagonista. É sobre recuperar a identidade formadora que sempre marcou a história do clube. É sobre enxergar no presente sinais concretos de que o futuro está sendo desenhado com cuidado. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Vídeos, montagens, comparações com antigos ídolos, debates sobre titularidade, expectativas para os próximos jogos. O nome dele passou a ser citado em discussões sobre escalação, sobre sistema tático, sobre protagonismo. Alguns torcedores já projetam camisas com o número dele como as mais vendidas da próxima temporada. Outros pedem cautela, lembram que o caminho é longo, que a pressão pode ser cruel. Mas ninguém ficou indiferente. E talvez esse seja o maior indicador de que algo relevante está acontecendo. Porque quando um clube consegue mobilizar sua torcida em torno de uma ideia, de um projeto, de uma promessa concreta, ele fortalece sua própria estrutura emocional. O torcedor deixa de ser apenas espectador e passa a ser parte do processo. Ele sente que está acompanhando o nascimento de algo grande. E talvez seja exatamente isso que a diretoria queria: criar expectativa, criar pertencimento, criar a sensação de que o Cruzeiro não está apenas contratando e vendendo jogadores,
mas construindo um ciclo. Um ciclo que mistura experiência e juventude, mercado e formação, curto prazo e visão de longo prazo. Quando você analisa friamente, percebe que a lista de saídas não foi apenas uma limpeza aleatória. Ela abriu espaço financeiro e esportivo. As contratações chegaram para preencher lacunas específicas. E no centro desse tabuleiro, a joia da base foi protegida até 2030. Não é coincidência. É movimento calculado. É como se cada peça estivesse sendo posicionada com antecedência. E se o encaixe for perfeito, a temporada 2026 pode marcar não apenas uma boa campanha, mas o início de uma nova era competitiva. E se isso der certo, poderemos olhar para trás e identificar o ponto de virada. O dia em que o Cruzeiro decidiu não esperar. O momento em que a diretoria fez uma oferta antecipada, assinou um contrato longo e transformou uma promessa em símbolo. Mas aqui entra a grande pergunta que pode dividir opiniões. Ryan Lelis está pronto para assumir esse peso? Ele tem estrutura mental para lidar com as expectativas? O elenco ao redor dele conseguirá oferecer suporte suficiente para que o talento floresça sem sobrecarga? O planejamento fora de campo será acompanhado por estabilidade dentro das 4 linhas? Porque no futebol, talento sem contexto muitas vezes se perde. Mas talento inserido em projeto sólido pode se transformar em fenômeno. E é exatamente essa encruzilhada que torna tudo tão fascinante. Estamos diante de uma aposta que pode redefinir o rumo esportivo e financeiro do Cruzeiro nos próximos anos. Se ele se consolida como protagonista, o clube ganha dentro de campo e fora dele. Se o time encaixa ao redor dele, a identidade se fortalece. Se o mercado europeu vier forte, a negociação pode ser histórica. Você acredita que estamos vendo o nascimento do novo grande nome da Toca? Ou acha que ainda é cedo para esse tipo de projeção? Uma coisa é certa, algo importante está acontecendo. E quem acompanha de perto percebe que não se trata apenas de uma renovação comum. Trata-se de visão, de estratégia e de coragem para agir antes que o mercado dite as regras. Agora eu quero ouvir você. Você confia nesse planejamento? Acredita que essa renovação até 2030 é o primeiro passo de uma transformação maior? Ou ainda espera mais movimentos para se convencer? Se você chegou até aqui, é porque sente que essa história pode marcar uma virada. Então não deixe para depois. Se inscreva no canal agora, ative as notificações para não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos dessa reconstrução e deixe sua opinião nos comentários. O debate está aberto, e o futuro do Cruzeiro pode estar começando exatamente aqui.